antes tivessem roto na batalha, que servir a um povo de batalha, fatalidade atrostiamente esmada. Extingue nesta hora o perigo, o tiro que Colombo abriu na vaga, como ele no pélago profundo. Durante 3 dias, o Cinema Municipal aqui de Jaú foi palco da peça teatral adaptada por Benedito Irivaldo Vado de Souza, ou como todos conhecem, o Vado. Uma peça teatral inspirada na obra do grande Castro Alves, o poema Navio Negreiro. Vado, muito obrigado por receber a gente, é um prazer estar falando contigo. Obrigado, Ângelo, obrigado vocês da TV Câmara, obrigado Jaú, né? É isso. Ai, beleza. Bom, foram 3 dias de apresentações no mês de março aqui no nosso município, você que já conhece a cidade, o público também já te conhece. E você veio com essa peça, né, que já é renomada, uma peça recordista, que é a peça Navio Negreiro, inspirada na obra de Castro Alves. Eu quero começar falando um pouco sobre esse recorde que você tem com essa peça. Opa! Né? Já são mais de 40, vai completar 47 anos esse ano. Você está na estrada com essa peça e ganhou, inclusive, um título do Guinness Book, é isso, Vado? Graças a Deus, Ângelo. Navio Negreiro teve sua estreia 23 de outubro de 1971. Poxa vida. E 23 de outubro é aniversário do meu amigo e irmão Pelé, Edson Arantes. Então é o seguinte, agora nesses 40 anos e tantos anos, somos, graças a Deus, recordes absolutos do mundo, né? Que é Guinness World Records. E, além de maior tempo em cartaz, também quero frisar aqui, são mais de 12 mil apresentações. E quero afirmar pelo seguinte, já estive em Jaú várias vezes, é a 11ª vez que venho a essa cidade. E, graças a Deus, muito bem recebido. E o Navio Negreiro, mais de 40 países, né? Entre África, Europa, aqui as Américas, e o Navio Negreiro, imagina uma peça de teatro aí, no Maracanãzinho. Bom, a gente vai, ao longo dessa entrevista, contar momentos gloriosos que você viveu com essa peça. E vale ressaltar, né, Vado, que o Guinness Book te deu esse título, né? Você tem esse recorde justamente porque você interpreta a peça, você cuida da iluminação, você interpreta aí 16 personagens em uma única peça. Ninguém no mundo fez isso até hoje. É, porque o tempo, hoje eu brinco muito com as crianças, mas esse negócio de personagem é uma coisa muito séria. O certo do Navio Negreiro, o belo, essa é a mutação que a peça permite, que é uma criação da gente, né? Por exemplo, um garoto infantil, um infante, conversando com um senhor de idade, com um preto velho. E esses 16 personagens são reais, alguns criados por mim, a maioria, né? E que embala a peça, deixa a peça interessante, inclusive para a minha pessoa, porque você ficar, não é o mesmo texto aqui só tem um poema de Castro Alves, o restante a adaptação é minha, que eu mudo ela conforme a minha necessidade. Histórico, enfim, isso influencia também? Sem dúvida, claro, é o caso do Barack Obama. Barack Obama, ele foi inserido nos últimos 3 anos, quando ele já tinha sido reeleito, eu crio. A princípio, no palco, eu falava dele como se fosse um jornalista, um negro. Dali a pouquinho eu coloquei 2 comadres, batendo um papo coloco uma graça em Barack Obama, num personagem. Pelé, hoje, como meu público, maior parte são os estudantes, são jovens, não é estudante criança, é estudante de ensino médio, colegial e universitários. Então eu coloco Pelé não só como jogador de futebol, que todo mundo coloca, isso é normal. Agora eu coloco Pelé como exemplo, principalmente para nós negros. Ele foi estudar depois de adulto.
ele não permitiu uma marca de cigarro com o nome dele. Ele não permitiu uma bebida, uma cachaça, uma bebida alcoólica. Ninguém pode falar que viu Pelé bêbado em algum lugar, ou fumando em algum lugar. Pelé, o maior exemplo que Pelé me deu, foi ele estudar depois de adulto. Pelé é um poliglota. Agora, achar defeito no Pelé, todo mundo acha. Agora, eu acho que a grandeza dele foi ele ter sido o exemplo, e o bonito do Pelé é ter ido servir a pátria. Hoje o jovem aí, com 18, 19, está fugindo do exército, está fugindo. As mães, meu filho vai marchar. O Pelé, não, eu quero servir o exército. Sim. Então, e outra, quando aquele gesto dele ser um dos maiores garotos propaganda do mundo, ele ser esse garoto propaganda com muita honra, né? Sempre falando de Brasil, de bondade, um certo cuidado com a carreira dele e colocar a imagem. Né? É uma inspiração, né? Ah, sim. Então isso também só que na peça é um pouquinho só de cada um. Né? Entendi. Senão não dá tempo. Não né? dá tempo. Porque nós temos que ter tempo maior para a história do meu povo, a história de Castro Alves e o poema. Sim. Esses são o ápice da peça. A vinda dos negros para o Brasil, Nossa a cultura afrodescendente. De onde, por que nós fomos escravos? Em alguns trechos da peça, inclusive, você conta a história, como é que foi a vinda deles para cá. Sem dúvida, nos porões dos navios negreiros. A gente descreve um porão de navio negreiro, descreve o navio, os ventos, os navios se perdendo e nós negros amontoados um em cima do outro, aquele sufoco, sem ar, sem luz, dali a pouquinho um defecando um em cima do outro, mortos, corpos morrendo. E Castro Alves, ao escrever o navio negreiro, ele coloca, só que ele coloca num linguajar muito mais evoluído, né? Para ler o navio negreiro, quando ele fala aquele verso: erri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Então, erri-se a orquestra. Que orquestra está dentro do navio negreiro? Orquestra é o lamento, é o banzo, é a doença. Essa orquestra é irônica, e é a ironia do destino. Os caras porque todo mundo pensa que o negro, aqui no Brasil, a gente tem o negro ignorante. Pô, para cá veio negros engenheiros, para cá veio negros médicos, trazidos nesses navios negreiros. Uhum. Então, e foram feitos escravos. Feitos escravos, sem dúvida. Pegava lá e trazia. Chefes de tribos que eram uma culturas diferentes. Tanto é que as línguas eram o Zulu, o Bantu, o Nagô, são línguas diferentes para nós não se organizar. Os negros, né? Então os povos diferentes, um chefe daqui, outro dali, e tudo isso Castro Alves descreve nesse versos linhas. A orquestra irônica, e da ronda fantástica serpente. Quem é essa serpente? Que ronda fantástica é essa? Né? A serpente é o chicote dele, dos algozes que vem descer às vezes no porão. Ele vem com aquele chicote, é uma serpente que vem rastejando assim, aquela planta assim, faz doudas espirar, que ele gira, aquela o chicote girando e tal. Pô, aquilo é incrível quando o poeta escreve. Sim. Quando ele cita como Agar, lá na frente do poema, como Agar sofrendo tanto que nem o leite do teu pranto tem que dar para o Ismael. Pô, quem é Agar? Pô, quem é Ismael? Meu Deus! Aquela escrava que é expulsa lá dos templos lá de Egito, daqueles povos lá do norte da África, e dali a pouquinho ela vai parir um filho no deserto, que é Ismael, que nem o leite do teu pranto tem que dar para Ismael.
Pô, vai buscar, quando ele chega na Guerra do Paraguai, em 1868, que ele defronta com o parlamento, aqueles boibalhões que só queriam poder, 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 o general Duque de Caxias chama o meu povo para defender também o Brasil, e Castro Alves escreve: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia. Quem que é esse povo? Aquele safado sem vergonha que tinha vergonha do Brasil. Então Castro Alves está escrevendo. Agora, a grandeza do poema é quando ele escreve lá no final: levantai-vos, heróis do novo mundo. Levantai-vos, 1868, levantai-vos, heróis do novo mundo, e põe novo mundo com letras maiúsculas, e põe ponto de afirmação. Aí ele vai terminar o poema. Quem é esse novo mundo? Que é a peça, na peça eu cito antes esse novo mundo, fala de Luther King, de Nelson Mandela, fala de Pelé, de Barack Obama. O novo mundo, quem é o novo mundo? Essa beleza que nós estamos convivendo, esse novo mundo, irmãos brancos junto com os irmãos amarelos, vermelhos. Porque quem queria esperar um dia, na época de Castro Alves, um negro e um branco batendo um papo, uma conversa? Então esse novo mundo é isso que Castro Alves quer dizer. Não foi dizer só para nós negros, é o irmão branco também evoluindo, filhos de brancos com negros numa maior harmonia, netos. Você vê o negro, hoje é comum, né? Você chega, a minha esposa é uma negra, às vezes o branco, né, casado com a negra, e às vezes você vê o negro casado com uma loura, com uma japonesa. Esse é o novo mundo, essa busca, e Castro Alves deixou isso. É a busca da tolerância, da igualdade entre os povos. Dessa grandeza que um dia nós iríamos chegar. A gente espera mais dessa grandeza. Porque Castro Alves, quando ele escreve... A gente pode dizer, talvez, nesse cenário que nós vivemos hoje, que esse mundo novo, citado por Castro Alves, ele ainda está em construção. Está em construção, mas ele já tem algumas partes que são muito bonitas. Viver já é bonito. Viver é lindo, é divino. Pena que algumas partes estão deterioradas. Mas viver, sentir, andar junto, mãos dadas, isso é muito belo. Vado, falando ainda um pouquinho sobre a questão do recorde, né, pessoal, é um recorde que todos nós, brasileiros, devemos nos orgulhar. Porque a gente fala de que é uma peça com maior tempo, né, aí na estrada, com um número gigantesco de apresentações. Muita gente pode se perguntar, mas... Pô, e as peças de William Shakespeare, outras peças famosas que estão há tantos anos aí? Você estava me explicando antes da gente iniciar a gravação que são, na verdade, montagens diferentes. Não não há ninguém no mundo que tenha, de fato, com o mesmo pessoal, né, a mesma equipe de atores, enfim, com uma peça durante... todo esse tempo, mais de 40 anos, aí são quase 47 anos. Só você mesmo que deu continuidade a uma mesma peça em todos os lugares que foi, só você. Graças a Deus, o Navio Negreiro tem essa... O Navio Negreiro e o Vado alcançaram esses recordes. Agora, existem peças que já... textos que bateram recordes. Que uma peça é uma coisa, um texto, às vezes é um texto que já foi montado, como nós falamos. Você pega um Romeu e Julieta, sei lá de quantos séculos que estão em cartaz. Você pega aquela Ratoeira da Agatha Christie, o Guinness reconhece, só que ele não reconhece como recorde com o mesmo elenco. Você é o único que tem o recorde como o mesmo elenco, certo? Embora seja solo. Agora, por exemplo, tem peças muito mais antigas, né? O Príncipe dos Mendigos, que é até o Raul Cortez fez no teatro, fez no cinema, que é um texto daquele escritor alemão, Bertold Brecht. Então teve muitas montagens, mas muitas montagens, só que o Guinness não reconhece como recorde mundial. E você já rodou quase que o mundo todo com essa peça Navio Negreiro, né? Graças a Deus. O continente americano foram as principais cidades, já visitou Europa, África. Fala um pouco pra gente dessa
história dessa sua carreira aí? Bom, Ângelo, o Navio Negreiro ele nasceu em Campinas, de uma humildade muito grande, mas ele nasceu muito grande já, porque eu não sabia que Castro Alves hoje era conhecidíssimo na Europa. Eu não sabia que o poema dele era lido em países africanos, né? Aqui, o país do continente da língua espanhola, eu não sabia. Então, dentro da minha pureza, quando eu montei Castro Alves, eu achei que ia ser uma peça São Paulo, para mim... Só local estadual? Ganhar notoriedade. Sim. Eu queria aparecer, eu precisava de um trabalho para aparecer. Dali a pouquinho, o tempo foi passando, e eu estava fazendo aquele musical Hair, e aí Hair me deu uma abertura de eu estudar arte dramática na Broadway. Quando eu chego na Broadway, o Castro Alves já era conhecido. O poema dele já tinha, porque lá no meu curso tinha gente da Austrália, tinha gente da Inglaterra, tinha gente de outros países juntos, como estudante. Pô, mas você interpreta Castro Alves? Você interpreta Castro Alves? Falei, eu interpreto. Eu já estou em 72, é o meu primeiro estágio, entendeu? Dali a pouquinho, quando eu vejo, eu falei, pô, então o tempo foi passando, quando em 76, eu já estou fazendo Maracanãzinho, aí o pessoal da França me convida para ir fazer uma turnê lá. Foi ganhando volume. Foi ganhando. O Ernesto Gás era o nosso presidente, o Ney Braga era ministro da Cultura, então ainda era o governo militar. Dali a pouquinho, quando eu volto da França, o Brasil é cumprimentado. Então, opa, pera um pouco. Daí a pouquinho, mas por que eu não fiquei mais tempo? Porque eu só falava em português. Pô, então se eu montar esse texto em espanhol ou mesmo em inglês, principalmente em inglês, eu vou ter mais chance. Daí, quando bate 77, 78, o inglês já está na minha cabeça. E aí você explodiu. Daí vai indo. Aí volto para a França, aí já volto para outros países, tal. Surge em espanhol. Nesse surgir em espanhol, eu já vou, a Europa vai abrindo, já não é mais aquela cidadezinha. Dá uma palhinha pra gente em espanhol aí, Vado. Tem jeito de um trechinho da peça, algo rápido aí? Bom, Castro Alves, um dos pontos mais altos é quando Castro Alves ele atinge o auge, quando ele, 2 vezes ele clama a Deus. Então, em espanhol ficou: Señor, Dios de los desgraciados, decídeme vos, Señor Dios, si es locura, si es verdad, tanto el horror diante de los cielos, el mal, porque tú no lo apagas, con olas de su vagas, de su manto este borró. Noches de tempestad, barrer de la inmensidad del su mal, el tufo. Arrepia, hein? Arrepia. Arrepia, né? Você percebe que corre nas veias, né, Vado? É muita grandeza, né? Ele foi muito. Em inglês também, como é que ficaria? É o mesmo verso, é mais fácil para mim. God é Deus, Lord é Senhor. Lord God of disgrace, tell me, Lord God, if it's madness or if it's true, such horror before heaven. Oh, see, why don't you erase with this your aims, this damn firmamentos, stars, nights, tempests, around from the immensities, seas, typhoon. Em português, para o pessoal de casa entender agora, Vado. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus,
se é loucura ou se é verdade, tanto perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Olha, arrepia mesmo e eu confesso que a gente fica até impressionado porque o Vado atendeu a gente depois de 2 sessões, né? Em uma manhã ele acabou fazendo 2 sessões aqui com a peça. Há o cansaço físico é natural, mas você percebe a paixão, ele nos recebeu aqui, a gente está batendo esse papo gostoso. E isso é interessante, Vado, porque você é mais um exemplo de que, no seu caso, não foi você que escolheu a profissão que te escolheu. Verdade, verdade. É ou não é? Conta essa história pro pessoal de casa. Bom, é simples, eu sou de família humilde, criado sem pai, perdi meu pai aos 4 anos. Então, minha mãe, eu sou caçula de 8, e de repente, acho que eu estou com 13 para 14 anos, uma empresa lá de Campinas chamada Bosch, uma empresa de alemães, me colocam para fazer alguns testes, eu era bom de matemática, eu vou fazer esses testes, dali a pouquinho eu entro Senai Bosch. Dali a pouquinho já sou ferramenteiro e a empresa, sou estudante de engenharia mecânica e dali a pouco percebo que a Bosch percebe que eu era tímido. Então, ela foi a Bosch que percebeu. A princípio você tinha a carreira ali trilhada para ser um grande engenheiro mecânico na Bosch e na indústria da metalúrgica. Mas eu jogava futebol, jogava no Guarani. Nós vamos chegar lá também. Então é o seguinte, aí a Bosch, olha, você é bom, mas você é muito tímido. Então tem que aprender a falar em público, tem que aprender a colocar algumas situações, fazer seus projetos, você tem que aprender a falar como que é, como que não é. Então, aí surgiu a ideia de fazer teatro. Teatro, a princípio, eu resisti um pouco, né, porque... Não queria? Não queria não. Eu queria jogar bola e estudar, até ser engenheiro. E nessa mesma época, então, Vado, já que você entrou no assunto, você estava trabalhando, né, na área metalúrgica da Bosch, e ao mesmo tempo você jogava futebol. Jogava profissionalmente. Profissionalmente. Pelo Guarani? No Guarani de Campinas. Quer dizer, eu entrei no infantil, juvenil, só que no juvenil aí, como também não sei se era tão bom assim, eu sei que fazia gol. Então o Guarani, como tinha muitos jogadores bons na época, então achou melhor dar um contrato para mim, para segurar. Hoje que a gente entende mais... Você chegou a subir para o profissional, isso, aí, sem dúvida, mas jogava mais no time de base. Entendi. Você ficava ali no banco do reserva, profissional. Isso, meio jogava tempo. Mais no juvenil. Sem dúvida. Aí, nesse meio tempo, já jogava na seleção da Bosch. Então, eu tinha 2 ordenados, o do Guarani e o da Bosch. E aí a Bosch inventou de falar para você, vai fazer teatro. Vai fazer teatro para que eu pudesse, porque a minha carreira seria... O futebol, a qualquer hora, a gente sabia que ia parar. Sim. Porque a idade, eu também não era um Pelé da vida. Eu era um bom centroavante. Fazia um gol ali, outro... Fazia muito gol. Só que é o seguinte, a gente sente quando você... naquele tempo, o futebol era 4 times no Brasil, não, em São Paulo. São Paulo, Corinthians, Santos e... São Paulo e Palmeiras. Palmeiras mais ou menos. Palmeiras mais ou menos. E o Guarani era time pequeno, não, mas era mesmo. Os palmeirenses. Vão ficar loucos com a gente aqui. Mano. Então, é o seguinte... aí o Guarani era um time pequeno, Guarani, Ponte Preta, era considerado. E nosso ordenado não era como agora. Hoje um jogador de futebol, num time pequeno, ele se sustenta até da segunda divisão. Na primeira era só esses 4 times que pagavam bem. Eu sempre falo, às vezes quando faço palestra para universitários, mesmo colegiais, eu falo assim, o seguinte, existe um Brasil antes de Pelé e outro depois do Pelé.
E antes do Pelé e o futebol, essa dimensão que a gente vê hoje, o futebol total, antes de Pelé ele era de médio para baixo. Uhum. Depois que ele foi tendo essa projeção toda. Sim. Né? E quem pode falar isso também são os mais antigos que eu. Então, nós estávamos falando de futebol, me deu muitas alegrias. O futebol, claro. Mas você já sabia que não era uma carreira a ser seguida? Sim, não ia. Você estava trilhando o seu caminho para ser engenheiro mecânico na Bosch. Sem dúvida, Aí pintou o teatro na sua vida. Que eu nem esperava. Você não queria em um primeiro momento? Não queria. Foi quase que meio obrigado, não vai fazer o teatro. Teatro é para aquela turminha assim mais dada, falar fino. Entendeu? E eu não, eu sou do mato, né? Eu era do mato, um monte de dizer. E naquela época, imagino eu, ainda hoje há um certo preconceito, mas muito menor, claro. Hoje, graças a Deus. Evidentemente. Mas lá naquela época, as artes eram, assim, vulgarizadas, tinham um estereótipo de não ser uma profissão. Isso! Né, como jornalista. Eu lembro, jornalista, radialista, jogador de futebol. Como eu falei, o jogador de futebol era conhecido lá de São Paulo. O jogador do interior era tipo vagabundo. Na hora que a empresa falou, não vai fazer teatro, você já pensou, eu fiquei meio isso? Assim, dali a pouquinho. E como é que você se encantou? Não, eu me encantei, olha que desde eu recebi aplauso, um negócio divino, né? Eu não tinha um navio negreiro, mas eu comecei em 68 para 69, então no Teatro Amador de Campinas. Dali a pouquinho fui fazer Hair lá em São Paulo, conheci a Sônia Braga, conheci Antônio Fagundes, por aí já começou. Aí eu fui fazer algumas novelas, Os Deuses Estão Mortos, O Sol Amarelo. Aí você vê que aplauso é um negócio sério. E você ainda assim, nessa época, em todas essas obras que você citou, você ainda estava trabalhando na Bosch? A Bosch me deu ela me sustentou assim, moralmente, profissionalmente, me deu um caminho bom, digno, porque não vou mentir para ninguém, fazer teatro não é para qualquer um. Ser profissional é uma profissão muito cara. Quando a gente fala teatro, tal, mas se não tiver, olha, pode fazer, mas vai ficar como amador. Uhum. Vai ficar ali. Agora, fazer teatro profissionalmente é caro. Viajar é caro, estudar arte dramática é caro. Sim. Tem gente que pensa aí, vai dar aula lá, vai fazer um curso. A turma dá aulas aqui, amador, tal, dança, tal, mas a arte de falar, a arte da lágrima, a arte de dançar, a arte de abrir a boca, a arte de ouvir, ler, tem que ler muito. Né? Mas é ator, ele pode até ser ator. Agora, para chegar uma bilheteria, o público te respeitar, é que eu sempre falo, o negócio do navio negreiro, eu falo muito sobre Castro Alves, mas você abrir as portas, parar uma escola, pronto, nós terminamos agora 2 sessões do VAD, ontem fizemos uma, teve um dia aqui que eu fiz 3 sessões. Meus amigos estavam aqui comigo, os técnicos do teatro, aquela escola Domingos de Magalhães. Foram 3 sessões. Agora, imagina quantos professores tiveram que pagar a aula deles, tal, para trazer os alunos aqui. A mesma coisa, a escola técnica entupiu isso daqui. Sim. Agora, parece que é pouco, mas a escola parou. Vê coordenador, 2, 3 coordenadores, mas não sei o quê, tudo para trazer esses alunos. Então é um negócio muito sério. E a gente agora, se você colocar, quando você é criança, se é um teatro infantil, vai ter lá a peça do Mickey, da Dona Baratinha, então a professora pega na mão, traz, atravessa o ônibus vai lá e pega. Agora, para teatro adulto, na idade desses jovens, de vez em quando eu tenho que parar na aula da faculdade, pedagogia, letras, pessoal, advogados vão parar para assistir o Navio Negreiro, jornalistas vão se formar, eles têm que parar, a escola para assistir o Navio Negreiro, para ver o vado. Agora, para você chegar nesse nível,
disso você tem que ter um know-how. Tem que ter um apoio, né? Tem que ter, você tem que ter uma estrutura aqui, que é uma estrutura, a minha estrutura, como eu estou falando da Bosch, mas ó, eu estou aqui, ó, esse aqui é um presente Chico Xavier. Nós vamos chegar lá também. Então, agora, eu penso que interpretar Castro Alves é apertar o botão e vai interpretar. De jeito nenhum, não vai. Eu fiquei mais de 5 anos. E aí você foi ganhando corpo com aquilo, Vado, naquela época, foi conhecendo, né, se apaixonando pelo teatro, até que você conheceu Castro Alves. Você foi, então, como você disse, para os Estados Unidos, fez curso na Broadway. Fiz a Broadway, como eu estava falando, expressão corporal, muitas leituras, né, que eu tive que ler Dante Alighieri. Nessa época você já não estava mais na Bosch ou estava? Não, aí já estou, porque lá foram em 3 etapas, né? A primeira etapa, Bosch me ajudou. Agora a segunda e a terceira, porque ainda não, sou muito agradecido aos militares, sabem disso, que eu tenho minha carreira também junto à Força Aérea Brasileira, tenho minha carreira junto ao Exército Brasileiro, também ajudaram no navio negreiro, então posso falar, só que tinha algumas coisas que era difícil, tirar uma peça do Brasil e levar para o exterior, né? Você fazer um ator e ir lá estudar. Então, envolvia esse negócio de passaporte, envolvia relações humanas. Sim. Então, eu tive muita ajuda, principalmente eu volto ainda ao tempo de Bosch, e depois eu volto ao meu amigo. Você está com uma revista aí, eu mostro esse senhor, doutor Antônio Hermílio de Moraes. Ele não está mais entre nós. Empresário, né? Muito conhecido. Empresário. Doutor Antônio de maior sucesso do país. Nossa Senhora, esse homem me ajudou. Agora, me ajudou como? Não é dinheiro, não é bem isso. É preciso ir para a Itália, é preciso ir para a Espanha. Doutor, o senhor me ajuda no quê? No hotel? O senhor me ajuda no avião? Ô, meu filho, pô, a vida é assim, né, irmão? Então você precisa de pessoas, com a ajuda de colaboradores, precisa. Então quando você vê esses jovens, os estudantes vindo, te aplaudindo, você vê o professor do lado, você é obrigado a agradecer essas pessoas que lá atrás acreditaram em você. É uma carreira brilhante, né, Vado? Como você disse, você se apaixonou pelo teatro, a sua intenção no início não era fazer teatro, você se apaixonou por essa profissão, por esse ofício, foi crescendo, né, se aperfeiçoou nos Estados Unidos, rodou o mundo com a peça Navio Negreiro, conseguiu um recorde mundial, graças a Deus, né? Algo que pouquíssimas pessoas têm a honra em dizer, ó, meu nome está lá no Guinness Book, eu represento o meu país, eu represento a minha arte, né? Eu represento a cultura do meu povo. Isso realmente é para poucos. E em suma, né, resumindo, a sua admiração também por Castro Alves foi um ponto de reviravolta na sua vida, assim, também algo que de fato você se encantou de tal maneira que esse medalhão, se assim posso dizer, que está no seu peito, isso também tem a ver com Castro Alves. Muito a ver. Esse medalhão pertenceu ao Chico Xavier. Eu tenho muito orgulho de falar também, ele tem as outras pedras, tem os rubis aqui, tal, mas ele simboliza a balança da justiça, o triângulo da igualdade, fraternidade, liberdade, círculo da mentalização positiva, chaves da sabedoria, que é o querer, poder e ser, ondas da integração, nós nos integramos pelo passado, pelo presente. Ele é todinho, graças a Deus, um metal muito precioso. E Rogananda Saradi veio da Índia, para ele a tradução é essa: união, sabedoria, paz, esperança e grande força do astral. Eu já fazia alguns shows em 73, estava começando naquela região entre Franca, Ribeirão Preto, e aí um centro espírita, Allan Kardec. Então, algumas entidades precisavam vender ingresso, também queria conhecer o estado de São Paulo, então de graça, pagando ou não pagando, eu jogava futebol, já estou desligado da Bosch, mas o futebol estava dentro de mim, então o futebol mantinha, eu também me ajudava a me manter. Então o teatro eu queria conhecer, viajar, aí conheci uma entidade do Chico Xavier, que é um lar, Granja de Jesus.
Aí a senhora Dirce Oliveira falou assim, vou te apresentar o Chico Xavier. E ela falou da minha pessoa, que eu estava fazendo. Eu virei para ele e falei assim, olha, tem versos do Castro Alves que eu não entendo. Ele incorporou Castro Alves? Justamente. Isso é fato? Isso, fato. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, então você vai usar um pouco de roupa branca, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Alguns costumes que eu tinha, que era de dormir tarde, não sei o que lá, você vai cortar um monte de coisa. Eu fiz aquilo tudo, Castro Alves não apareceu, fiquei meio bloqueado comigo mesmo. Mas dali eu estava aqui em Birigui, iria acontecer algo fantástico na minha carreira, tinha Birigui e Araçatuba. Eu tinha feito, na época eu tinha um equipamento, eu andava com um ônibus, equipamento, caixa de som grande, aqueles negócios todos. Eu fiz um show em Araçatuba, aí eu tô lá e o secretário da Cultura vira, fala assim, você vai ter que fazer 2 sessões. Para mim 2 sessões era muito, né? Dali a pouquinho eu falei assim, não dá. Quando eu estou falando, não, é que tem escolas querendo te ver, vai vir um outro ônibus lá, não sei de quê. E na verdade não seria 2, seria 3, porque seria 2 de manhã e 1 à noite. Aí, dali a pouquinho, não, eu tinha feito a da manhã e ia fazer 2 à noite, é isso mesmo. E aí os ônibus iriam, já estava vindo lá de Araçatuba. Então o que eu faço? Quando eu estou falando não, quando eu vejo o Castro Alves, ele atravessa o vidro do camarim, assim, ele vem e fala assim, olha, quem manda no navio negreiro é meu, você tem que fazer e eu vou te ajudar. Aí eu caí pro chão, rolei, chorei. E aí começou outras vozes dentro de mim. Eu já tinha passado pela Broadway, mas eu não tinha o cacuete do preto velho, do garotinho vai chegar depois, bem depois. Mas aí surgem outras vozes, outro jeito. Parecia que eu fiquei um pouco tomado, porque o Castro Alves me deu os caminhos. E eu, além de eu ver ele, hoje com uma certa facilidade eu vejo meu avô, eu vejo meus tataravós, eu vejo negro, eu vejo Etácio para mim. Então, na verdade, não foi Chico Xavier que incorporou Castro Alves, mas ele te deu o caminho, a direção para que você conseguisse enxergá-lo. É, isso, ele me deu a disciplina para que eu chegasse até ele, só que eu não esperava mais ele. Simplesmente, a hora que eu falei que eu não ia fazer espetáculo para os estudantes, ele surgiu. Aí eu vi ele pela primeira vez, aquela pessoa elegante, aquele meu amigo, aquele irmão, que ele virou e falou assim, claro, eu vou te ajudar, eu te ajudo a você fazer. Aí a minha peça, que era desse tamanho, até 73, ela passou a aumentar, e hoje ela aumenta cada dia. A minha interpretação, o Vado, se pediu outra apresentação, já que ele está pronto. Você vai modificando. E foi indo. Hoje, o navio negreiro é um negócio assim, colosso. E o interessante, gente, é que tudo isso que você aí de casa está vendo no palco, né? Toda essa cenografia, enfim, esse palco ele é montado pelo Vado e ele é o responsável pela iluminação, né? Claro. Pela sonoplastia. Claro. Em palco, além de interpretar 16 personagens, Vado, você também se multiplica como homem técnico, do teatro, né? Um teatrólogo, como a gente diz. Teatrólogos, isso mesmo. De onde você tira tanta inspiração e como é que funciona essa multitarefas, né? Essa inspiração multitarefas que surge em você e você consegue dar conta de tudo? Então, graças a Deus, a gente fala, como eu disse, e vou repetir, tem algumas coisas que sozinho a gente não é nada, mas a gente sabe que tem uma equipe muito grande aqui por trás. E essa equipe, ela atua dentro de mim. Hoje aqui o Valdir, os meninos, Tajuí, né? Chico, Gilberto me deram a mão, lá na frente, a recepção do público, que é muito importante para a gente. Agora, aqui, o palco, a iluminação, o som, o controle dos personagens, né? O que é controle? É um personagem, você saber que você tem um palco pequeno, que tal, que o público está ali, a casa lotada,
que é diferente, você fazer um espetáculo a casa cheia, a casa vazia. Então isso daí é o teatrólogo Vado, que é o homem disso. Agora vem um time, né? Graças a Deus, como eu estudei um pouco de engenharia mecânica, então você sabe que é uma luz, o que não é, o que é tamanho de palco. Isso aí já é experiência, tamanho, é costume de subir no palco. O público que vem, graças a Deus, eu gosto de lidar com o público. Eu já visitei esses alunos, eu já expliquei para eles o que são personagens, eu já disse para eles que seria 16 personagens, já dei uma colherzinha de chá, expliquei para eles o que é dicção, que é a arte de falar, de você colocar a voz, que às vezes você coloca a voz lá em cima, às vezes você coloca a voz lá embaixo, e de repente, então tudo isso que é expressão corporal, eu já passei. Então o público, quando chegou, ele já tem uma noção. Agora o artista que ele tem na hora de transformar, que o conjunto, uma corrente não pesa nada, mas o conjunto das correntes pesa. O conjunto. E o mais bonito é que você sabe que Castro Alves está com você. E minha raça está comigo. Os negrão tá tudo junto. Isso, nossa senhora. Você pega a corrente, quem pegou? É uma pena. É o Zulu lá, né? Entendeu? Ele que está ali. Então, o rapaz apaixonado, ele vê a amada dele. Então, tudo isso vem. O molequinho. Então, percebeu o personagem do molequinho? Que é aquele garotinho conversando com a avó, aquela inocência dele. Vovó, Castro Alves era branco, vovó. Vovó, conta pra mim, vovó. Quem foi Castro Alves, vovó? Puxa vida, quem que não se inflama só de você ter isso? Nossa. É uma força que vem de dentro. Vem de dentro, vem, é muito lindo. Vado, o nosso tempo já foi, eu quero agradecer muito, é uma das melhores entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer, uma das pessoas mais talentosas que eu tive a oportunidade de conhecer, agradeço por isso. E para a gente também encerrar, né, eu quero mostrar aqui, o Carlinhos vai fechar, que a gente ficou na palavra, mas também a gente mostra, né? Guinness World. O certificado do Guinness Book. Lá. Né? São dois aqui, ó. Nós batemos o recorde com essa marca aqui, quase 10.190? 190, que nós já batemos o recorde, hoje nós temos mais de 12 mil. Foi em maio, né, de 2012 isso. A premiação? Não, e além disso é o seguinte, esse negócio do Guinness, o material vai chegando, né? Me lembro que eu tentei ser Guinness com 35 anos em cartaz. Eu bati com 40 anos e alguns meses. Agora, o primeiro recorde foi em 2012. Então, foi o seguinte, eu tive que provar material. Só que com a internet hoje ficou mais fácil. Sim. Então eu tive apresentações, por exemplo, no Chile, tive apresentações no Caribe, Martinica, Guadalupe, tive Trinidad e Tobago, e os jornais sumiram, entendeu? Porque eu também não iria imaginar nunca ser Guinness. Então, com o tempo, com a internet, aí a Unicamp passou a me ajudar, Prefeitura de Campinas, Prefeitura disso, daquilo, universidades, escolas que eu já trabalhei, aqui em Jaú, por exemplo, quantas vezes eu já vim aqui, quantas escolas já fiz aqui. Então, hoje o recorde do mundo é uma coisa assim. Essa aqui é uma digital do Vado, né? Tudo escrito Guinness, World Certificate. Está dizendo o maior número de apresentações ali embaixo, 15 personagens, e o meu poeta maior, que graças a Deus, né? Meu irmão, que 24 anos, ele foi... O grande Castro Alves. Agora ele está lá. Aquele verso que eu falei para você, lá, levantai-vos, heróis do novo mundo, olha lá. Novo mundo com letra maiúscula, ponto de afirmação. Uma coisa assim incrível, né, irmão? Legal. Que a gente... Esse também te acompanha em todos os espetáculos. Tudo que se imagina. Ele, além de espiritualmente, é dentro do carro, é saindo. A gente, de vez em quando, tem aquelas dúvidas, né? Que é fácil a gente falar, vai em tal lugar, mas quando você sobe num avião sozinho e você, de repente, eu me lembro,
estou na Venezuela, aqui perto, de repente os homens tudo com metranca por lado, tomaram os aviões lá e eu lá dentro. Sorte minha que eu estava voltando, ficamos lá, sei lá quantas horas. Então o poeta ali aparece, quantas noites nas estradas, né? Hoje eu procuro evitar viajar à noite. Eu vivia no Rio de Janeiro de manhã à tarde à noite, hoje eu já não gosto mais de ir no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está meio difícil de gente trabalhar, São Paulo está difícil de trabalhar, São Paulo durante o dia vamos lá. Hoje se abraçou o interior, né? Agora o interior é mais fácil, você faz mais amizade, você encontra mais a alegria. Agora as capitais estão muito violentas, né? Vado, mais uma vez, muito obrigado por conceder essa entrevista, parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer te conhecer. Ô, Ângelo, sou eu quem agradeço, a TV Câmara, obrigado ao carinho de vocês, aos meus amigos e irmãos da técnica aqui do teatro, né, do Cine Teatro. Obrigado, Jaú, Secretaria de Cultura de Jaú, e as escolas que estiveram presentes comigo. Obrigado à Escola Domingo Magalhães, né, 13 apresentações, a Escola José Nicolau, muito obrigado, a Escola Caetano Lourenço de Camargo, a Major Prado e a ETEC, né? São escolas que vieram, que deram maior apoio nisso daqui. E a você, né, irmão? Imagina. Pela entrevista, eu também agradeço a sua capacidade de interrogar o moço, porque a gente que viaja, a gente sabe, né? É gostoso responder algumas perguntas. Gostoso mesmo. Obrigado. Bacana, Vado. Bom, nós entrevistamos hoje neste programa especial o Benedito Irivaldo Vado de Souza, ou Vado. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.